Há um abismo, ou uma ponte, uma guerra milenar, ou uma dança eterna. Falo da relação entre duas forças mais poderosas que moldaram a mente e o espírito humano, a filosofia e o cristianismo. Olá pessoal do Filosofando Nisso, Wellington Galindo aqui. Hoje vamos desvendar se esses dois pilares, a razão humana e a fé revelada, são inimigos mortais ou, quem sabe, parceiros improváveis na busca incessante pela verdade. Este mergulho é especialmente dedicado ao nosso inscrito Daniel Giacomelli. Daniel e a todos que, como eu, ousam questionar as fronteiras do pensamento. Preparem-se, a jornada será profunda e as respostas talvez mais complexas do que imaginamos. A grande questão que nos assombra é: será que a fé se esvai quando a razão se acende? Ou é a razão que se ilumina quando a fé nos guia? Para entender essa dança, temos que voltar no tempo. Imagine os primeiros cristãos, uma fé nascendo em um mundo dominado pela grandeza intelectual da Grécia Antiga. Filósofos como Platão e Aristóteles já tinham moldado o pensamento por séculos. E aí, o que fazer? Rejeitar tudo ou absorver? No começo teve de tudo. Uns como Tertuliano batiam o pé. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Para ele, a filosofia era uma espécie de veneno para a fé. Uma provocação forte, né? Mas veja só, muitos outros viam a filosofia como uma ponte, um caminho, uma preparação, um instrumento dado por Deus para entender o mundo. Pessoas como Justino Marte, um filósofo que se tornou cristão, viam o cristianismo como a verdadeira filosofia. Para ele, a razão divina, o Logos, que inspirou os grandes pensadores gregos, se revelou plenamente em Jesus. Percebe como a razão já era uma ferramenta para defender a fé? Não era uma aceitação cega, mas um diálogo ativo. Os cristãos não tinham medo de usar a inteligência, de debater, de argumentar. Eles começaram a filosofar a sua fé. Essa semente plantada lá no início floresceu de forma espetacular na Idade Média, no que chamamos de escolástica. Se a fé antes se defendia com a razão, agora ela a convidava para dentro, para uma casa que construíram juntos. Pense em Santo Agostinho, um gigante influenciado pelo neoplatonismo. Ele mergulhou em questões como a origem do mal, o livre-arbítrio, a natureza de Deus, tudo sob a lente da fé. Ele nos legou uma frase que resume muito: creio para compreender e compreendo para crer. Para Agostinho, a fé iluminava a razão e a razão aprofundava a fé. Ele é um exemplo clássico do cristão que se tornou um filósofo monumental. Mas o ápice, a síntese perfeita, muitos diriam, veio com Tomás de Aquino. No século XVIII, Tomás fez algo audacioso. Ele integrou a filosofia de Aristóteles, um pensador muito mais focado na lógica e na observação do mundo, com a teologia cristã. As famosas 5 vias de Tomás para provar a existência de Deus são a prova de que a razão, em sua pureza lógica, pode sim apontar para o transcendente. Ele não via conflito, mas complementariedade. Tomás é o filósofo cristão por excelência, que usou a razão para construir uma catedral do pensamento para a fé. A escolástica mostrou que a fé não precisa ter medo da razão. Pelo contrário, ela pode ser enriquecida, articulada e defendida com argumentos sólidos. Agora, eu quero fazer uma pausa. Pense comigo. A sua fé, ou a forma como você entende a fé, já foi moldada ou desafiada por algum padrão externo? Por alguma ideia filosófica? Por alguma experiência que te fez questionar? A busca por Deus, pelo sentido da vida, é algo que muitos de nós carregamos. Mas será que essa busca tem sido genuinamente livre? Ou ela está presa em caixinhas de dogma, de tradição, de medo de questionar? O cristianismo, em sua essência, nos convida à verdade, não à ignorância.
Então, enquanto a gente respira um pouco aqui, eu te convido, desce nos comentários agora e me diz qual foi a ideia ou filósofo que mais te fez questionar ou fortalecer a sua fé. Como a razão te ajudou ou te desafiou na sua jornada espiritual. Eu quero muito ler a sua experiência. Esse é o coração do Filosofando Nisso. Provocar o pensamento, estimular o diálogo. E é com essa energia que a gente continua a nossa jornada. Muitos pensaram que era o fim da religião. O divórcio definitivo entre a fé e a filosofia. Mas não foi bem assim. Pense em Blaise Pascal. Um gênio da ciência, matemático, físico, mas também um cristão fervoroso. Pascal sabia que a razão tinha seus limites. Ele falava das razões do coração que a própria razão desconhece. Sua famosa aposta de Pascal não é sobre uma fé cega, mas um argumento lógico sobre a prudência em relação à existência de Deus. Depois temos Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo. Ele criticou a religião vazia, o cristianismo apenas formal. Para Kierkegaard, a fé era um salto individual de volta para a experiência subjetiva, para o desafio de uma fé autêntica e não padronizada. E nos nossos dias, esse diálogo continua forte. Filósofos como Alasdair, por exemplo, criticam a moralidade moderna sem raízes e buscam restaurar uma ética virtuosa. Muitas vezes inspirada em Aristóteles e Tomás de Aquino, sua fé cristã é uma lente que informa sua visão de mundo, mostrando que a fé ainda tem muito a dizer sobre as grandes questões da sociedade e da existência. Vejam que não é um fim, mas uma evolução. Os desafios mudam, mas a necessidade de compreender a fé através da razão e a razão através da fé permanece. A história da filosofia e do cristianismo, como vimos, não é um conto de guerra, é uma narrativa de encontros, de fusões, de tensões e, acima de tudo, de um diálogo incessante em busca da verdade. A filosofia ofereceu ao cristianismo clareza, estrutura e poder argumentativo, e o cristianismo, por sua vez, deu à filosofia novas perguntas, novas profundezas sobre o amor, o perdão, o mistério do sofrimento e o propósito da vida. E aqui vai a provocação final. Daniel Giacomelli e a todos que nos assistem. Sua fé, e eu digo fé em um sentido amplo, está aberta ao questionamento filosófico? Você se permite ir além dos padrões das caixinhas prontas? Porque é justamente nesse espaço de liberdade e de curiosidade intelectual que a fé ganha solidez, profundidade e se torna verdadeiramente sua. Elas são parceira nessa busca por algo que nos transcende, por algo que dá sentido à nossa existência. Chegamos ao fim de mais uma reflexão profunda aqui no Filosofando Nisso. Se você se sentiu provocado, se ressoou aí dentro, não guarde para si. Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa nossa conversa. Se curtiu o vídeo, por favor, deixe aquele like pra gente saber que estamos no caminho certo. Compartilhe com seus amigos e, claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas provocações filosóficas. Muito obrigado por estar comigo nessa jornada e até o próximo vídeo.